Olá, tudo bem? Você saberia me dizer quais são as 8 causas capazes de zerar a sua redação do Enem? Eu sou a professora Ada Brasileiro e esta dúvida é o nosso assunto de hoje. Antes de pensar em produzir uma redação nota 1000 no Enem, você precisa se assegurar de que não vai cometer nenhuma das falhas fatais para o seu texto. Vamos a elas? A primeira delas é fuga total ao tema. É quando o candidato não aborda sequer o assunto mais amplo da proposta. Por exemplo, se o tema for redução da maioridade penal e ele discutir a violência cometida por menores, ele terá sua redação zerada. A segunda causa, desobediência à estrutura dissertativa argumentativa. Isso ocorre, gente, quando o redator não atende ao tipo textual cobrado no Enem, não apresenta indícios de natureza dissertativa, como explicação, análise, exemplificação do tema proposto, e nem de natureza argumentativa, que é o posicionamento em relação à temática, defendendo ou se opondo a determinadas ideias. Muitas vezes, o aluno se alonga em narrativas, deixando a argumentação à margem. O terceiro motivo é cópia de texto motivador. A coletânea de textos motivadores serve para enfatizar a abordagem da proposta e para estimular a argumentação do candidato. Nas instruções da prova está escrito que a redação que apresentar cópia dos textos da proposta ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderados para efeito de correção. Assim, se excluirmos os trechos copiados e a parte autoral ficar menor do que 7 linhas, a redação será zerada. A quarta causa é folha de redação em branco. Essa falha acontece normalmente por falta de organização com o tempo. O tempo reservado para você escrever o texto e passá-lo a limpo é de 1 hora. É um tempo possível, mas é necessário que você exercite antes. Atente-se para o fato de que mesmo que sua redação tenha sido feita no rascunho, ela não será corrigida, assim como as redações que são feitas a lápis. A quinta causa são os impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação. Impropérios, gente, são palavrões, xingamentos, além de desenhos, mesmo que pequeninos. Escrever o próprio nome ou se identificar de alguma forma também é um impropério. Lembre-se também de escrever com letra legível, pois se não conseguir ler, o avaliador vai anular o seu texto. A sexta causa é o texto com extensão inferior a 7 linhas. Nas instruções da prova está explícito ao candidato que um texto inferior a 7 linhas é considerado insuficiente. Isso ocorre, gente, porque não é possível desenvolver estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão de um texto nesse exíguo espaço. A sétima causa, inserção de parte deliberadamente desconectada do tema proposto motivador. O INEP, o MEC, o órgão que cuida desta prova, resolveu incluir essa regra após a famosa receita de miojo e de parte de um hino lá de time de futebol irem parar no meio das redações. Se houver esse tipo de caso, agora é zero. A oitava e última causa de zerar o texto é o desrespeito aos direitos humanos. Essa determinação levantou inúmeros e saudáveis debates, os quais têm contribuído para o fortalecimento da consciência social a respeito disso. Assim, ao apresentar a proposta de intervenção, o redator deve evitar frases como eles devem sofrer os mesmos danos causados à vítima, ou então as mulheres devem fazer justiça com as próprias mãos, ou então eles devem ser massacrados na cadeia. Essas frases sugerem primitivismo, pessoal, e são incoerentes com o contexto educacional que visa, dentre outras coisas, o desenvolvimento humano, não é mesmo? É isso. Fuja do zero na redação do Enem e continue em nosso canal. E se você gostou, inscreva-se nele e compartilhe este vídeo com outros colegas que também farão Enem. Muito obrigada e até a próxima!